Fala, meus jovens, eu sou Felipe Noronha, este é o Eu Vim de Santos. E aí, gostaram da live do trio? Eu, Eduardo Jardim e Gabriela Ambrino, 10 da manhã, hein? Vamos fazer todo dia, ou pelo menos a gente vai tentar fazer todo dia uma live. Ainda estamos, claro, nos estruturando, a gente só não queria perder a continuidade, né? Já que paramos com o programa na sexta. Nesta segunda, aqui no Eu Vim de Santos, começamos uma live no mesmo horário, mesma duração, mesmo esquema. Ficou bem legal, a participação de vocês foi fantástica. Se você não viu, tá salvo aqui no canal e sempre vai ficar. A gente fez live, a gente deixa salva aqui, contamos com vocês, né? De manhã, hora do almoço, enfim, uma horinha falando sobre o Santos, a gente não quer parar de entregar. Pois bem, ontem o Santos, claro, empatou com o CRB. Eu até separei, claro, alguns lances, mas eu vou ser bem sincero. Eu passo o dia vendo Olimpíadas e parar de ver algum esporte em que provavelmente a gente está perdendo para um japonês, porque é o que acontece basicamente a cada minuto lá em Paris, e agora até no Tahiti, acabamos de perder no surf, por exemplo. Eu vou ser bem sincero, não estou conseguindo parar para pegar lance a lance, rever o jogo, separar. Então eu estou pegando mais umas coisas que eu possa falar e não só mostrar. E aí eu estava aqui pensando, né, em algo que infelizmente acomete, me deixa em pesadelos às noites. Por que Patrick só entra fora de casa? Realmente, eu passo boa parte do meu dia pensando nisso. Patrick basicamente só tem entrado fora de casa quando o jogo é na Vila, ele não aparece. Então eu tenho alguns questionamentos sobre isso. Trarei, claro, os jogos para provar meu ponto e depois farei alguns questionamentos. Antes, só lembro que, sabe o que é isso aqui? Carregador portátil. E até o seu carregador portátil você encontra na GoCase e é do Peixolas. Ó. Você pode personalizar com o desenho do Peixão, nascer, viver e no Santos morrer. Por exemplo, aqui ó, vai para cima dele Santos, bandeira, escudo, enfim, tudo bonitinho. Você pode levar o seu celular por aí, temendo o fim da bateria, mas com o carregador portátil da GoCase, o QR Code está aqui na tela, o link está na descrição e você usa o cupom Eu Vim de Santos para ter aquele belo desconto no seu carregador portátil e tantos outros produtos. Vamos lá. Patrick estreou, né, um dia triste para nós santistas, contra o Guarani. Ele entrou no segundo tempo no lugar do Otero, um jogo na Vila, em que o Santos ganhou de 4-1. Até aí, tudo bem. Quando ele entra aos 18 minutos do segundo tempo no lugar do Otero. O Santos estava ganhando já de 4-1. Aliás, de 4-0. Quando ele entra, o Santos meio que perde o jogo. A culpa não é dele, claro. Não foi ele que fez o pênalti, mas perde. Contra o Amazonas, ele entra no intervalo. O Santos perde o jogo também. Não fez gol, né? Estava perdendo de 1-0 já. Contra a Ponte Preta, ele entra no lugar do Guilherme. Que o Guilherme se lesiona, né? O jogo que ele se lesiona. O Santos ganha a partida de 2-1. Ele entra, deixa eu ver, um minuto aos 37. O Santos perde de 1-0 a partir do momento que ele entra. Né? O Santos já estava ganhando de 2-0, já tinha feito os 2 gols e toma. Também não foi culpa dele, é só uma coincidência. Contra o Brusque, ele entra na Vila, hein? Olha só. 4-0. Ele entra aos... Cadê aqui? Patrick. Ele entra aos 73, que é basicamente 28 minutos. O Santos estava ganhando de 3-0, o Morelos faz o gol depois. Olha, ganhamos com o Patrick em campo. Mas a partir daí vem a questão. Ele entra contra o América, a gente perde fora de casa. Ele entra contra o Novo Horizontino, a gente perde fora de casa. É a assistência dele, inclusive. Ele entra contra o Mirassol, o Santos empata fora de casa. E ele entra ontem contra o CRB, o Santos também empata fora de casa. Tá. Importante notar uma coisa. Com o Patrick em campo, o Santos só venceu o Brusque. Ok, vence a Ponte o Guarani, mas ele tem 0 participação na vitória que já foi construída antes dele entrar. Um jogo estava 2-0, o outro 3-0. Contra o Brusque... Aliás, contra o Brusque já estava 3-0. Contra o Guarani a Ponte ganha, mas o Santos meio que perde no placar, né? Depois dele entrar. Então, contra o Brusque é o único momento que ele entra, o Santos não só já está ganhando, como continua ganhando. Faz mais um gol, que é 1-0. Isso por si só significa que ele não resolve problemas, né? Em nenhum momento aqui eu tô culpando ele pela derrota ou pelo empate. Não tô falando isso. Eu não vou pegar nenhum gol e falar, culpa é do Patrick, não aconteceu. Mas o fato é que o Santos perde força no ataque quando ele entra.
Contra o CRB, não fez. Contra o Mirassol, não fez. Contra o Novo Horizontino, até fez. Perdeu do mesmo jeito. Contra o América Mineiro, não fez. Então, assim, e contra o Amazonas também. Ele entrar em campo não soluciona nada. Então, por que existe essa insistência? Além disso, vamos lá. Contra o CRB foi fora, Mirassol foi fora, Novo Horizontino foi fora, América foi fora. São 4 jogos seguidos em que ele só entra fora de casa. Não que eu queira que ele entre na Vila. Mas, vamos lá. Contra o Coritiba, foi na Vila. Ele estava no banco e não entrou. Contra o Vila Nova, ele até foi para o banco fora de casa, mas não entrou. Contra o Ituano, foi na Vila. Ele sequer foi relacionado. Contra o Ceará, foi fora, não foi relacionado. Chapecoense foi em casa, não foi relacionado. Goiás foi em casa, até foi relacionado, não entrou. Operário foi fora, não foi relacionado. Botafogo foi em casa, mas viajando, não entrou. Por que ele só entra no jogo fora de casa? Essa é a minha questão aqui. É para evitar vaias da torcida? Porque se for, isso quer dizer que o Carille não tem motivo para escalá-lo. Ele não enxerga o Patrick como alguém que vai mudar o jogo. Ele quer ficar dando moral ou fazer testes ao vivo com um jogador claramente fora de forma e mais velho. Não é um menino que a gente precisa descobrir quanto joga, a gente já sabe. No caso, não muita coisa. Mas o Patrick, a gente sabe como ele joga. Se tivesse em forma, a gente sabia também como ele jogava. É para evitar vaias? Se você está fugindo das vaias e está colocando só ele fora de casa, quer dizer que você não confia nele em casa. Ou você não confia na sua própria torcida? O Carille, perdão, acha que a torcida do Santos vai vaiar o Patrick? Então ele aposta já negativamente contra a própria torcida? Ou ele acha, numa grande coincidência, que o Patrick só foi, ou poderia ter sido útil, nesses jogos contra adversários fora de casa? Contra o CRB ele tinha um encaixe, é que por um acaso foi fora. Contra o Mirassol tinha um encaixe, mas é que por acaso foi fora. Contra a Chapecoense, em que estava 0-0 até o final, ele não enxergou, vê que ele não estava no banco, não enxergou encaixe contra a Chape. Contra o Ituano, um time na zona de rebaixamento, não tinha encaixe contra o Ituano, nem para o banco levou. Por que Carille sequer tenta o Patrick dentro de casa? De novo, eu não quero que ele tente. Por mim, o Patrick não estava no Santos, isso é óbvio. Mas eu quero saber de onde vem esse medo, essa coincidência do Patrick só entrar em jogos fora de casa. Parece que é só para evitar vaias e apupos da torcida, que claro está em menor número fora de casa. Agora, se você tem um jogador que não vai funcionar com vaias e apupos da torcida, duas coisas. Você tem um jogador fraco psicologicamente ou você tem você já parte do princípio, você assume que esse jogador está tão mal que vai ser vaiado e sofrer apupos na torcida. Você precisa ter no elenco um cara que você sabe que vai ser vaiado? Ou que você aposta que é melhor controlar, só botar longe da própria torcida? Que tipo de jogador é esse que não pode ser colocado numa situação de pressão? Assim, eu tô tentando achar um motivo pro Patrick entrar. Resultados, nenhum jogo deu. Todo jogo o Santos foi pior com ele em campo, ou no máximo continuou, que era contra o Brusque, que já estava 3-0. Ou contra o Guarani, mas ainda assim tomou um gol. Contra a Ponte também ganhou, mas tomou gol. Não tem colaboração em vitórias, porque todos os outros jogos o Santos não ganhou. A torcida vai vaiar. Então quer dizer que a torcida tá vendo um cara ruim. E você acha que ele não vai conseguir contornar isso. Você acha que em casa ele não vai conseguir contornar esse problema, mostrar um bom futebol e vai continuar a ser vaiado? Por que ele está no elenco? Porque ele aparece em campo e porque ele entrou contra o CRB, um jogo em que em que ele mostrou que basicamente não tem velocidade, controle de bola, intensidade, arranque, passe, chute. Ele pegou 4 vezes na bola e a única coisa certa que ele fez foi um passe para trás. Eu acho que a gente tem que insistir nisso. Sim, eu acho que quando a situação é grave, o salário é alto e um dirigente fala que contratou esse jogador para a Série A, mas ele sequer consegue ser útil na Série B, a gente precisa expor, falar muito para que alguém acorde para a vida e tente resolver esse problema. Eu não queria ter feito esse vídeo no sentido de que falar de Patrick no meio das Olimpíadas me incomoda, mas a gente está aqui para fazer esse serviço. Deixa eu voltar que agora tem o Medina que vai pegar um japonês, não aguento mais pegar japonês, gente. Pelo amor de Deus, Olimpíadas. Coloca, sei lá, um búlgaro na nossa frente.